Rafael Kapusky. O Rafael no Insta, tá nos stories, tá? Nos meus últimos 3 stories tem um link lá. Prontinho. Olha, começando mais uma palestra aqui na 11ª semana de fotografia, que é uma realização do Fotoclube do ABC Click, é a Semana de Fotografia de São Caetano do Sul, e ela tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano e aprovada e financiada pela Lei Aldir Blanc. Tá legal? Lembrando ainda que amanhã ainda tem a palestra do Paulo Guerra, de fotografia de natureza, para o pessoal que gosta de fotografar passarinho, fotografar natureza. Ele é premiado bastante em concursos e salões internacionais aí por fotoclubes. Com certeza vai ter muita informação para acrescentar para o pessoal. Então, para hoje, vai ser o Richard Schelles, né? Vou ainda passar mais uma coisa para vocês. A ideia é, a gente tem o nosso fotoclube, o nosso canal no YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, ajuda a gente lá. Quando a gente atingir 1000, tem um livro que está correndo, um livro que já está fora de catálogo, da Marli Porto. Nós vamos sortear quando atingir os 1000 inscritos. E com eles a gente vai poder transmitir por lá também. Então, hoje nós estamos fazendo pelo Zoom e transmitindo pelo nosso grupo no Facebook. Tá legal? Só para vocês terem uma ideia, hoje, então, é o Richard Adler Schelles. Ele é um fotógrafo autodidata desde 2004. Começou a fotografar pela necessidade que sentia de obter imagens para o seu trabalho paralelo de designer gráfico. Sempre foi apaixonado por fotografia publicitária e todo o universo que envolve esse tipo de produção. Vocês vão ver que ele tem um estúdio bem legal. Ele já foi embaixador da Sony. Perguntei para ele, ele falou que a Sony já saiu, né? Então ele perdeu essa boquinha, mas ele tinha a grande responsabilidade como embaixador da Sony no Brasil. Ele ministrou aulas de fotografia no Pronatec, em São Caetano, já fez diversas palestras em muitos eventos por aí. Tem um estúdio bem legal de 400 metros quadrados. O forte dele, um dos fortes dele é fotografia de culinária, mas publicitária em geral. Eu vou passar a bola para ele, espero que vocês aproveitem, tem muita informação aí, tá bom? Richard, a bola é sua. Bacana, boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem participando aqui. Opa. E o que você fez aí? Ó, o serviço. É o Zeca Orsi que está. Olha o serviço. Precisamos cancelar aqui. Isso, pessoal. Obrigado. E como o Marco falou, eu comecei a fotografar, já estou com 17 anos de fotografia, e eu me especializei nessa coisa de publicidade, né? Sempre eram imagens que eu gostava mais de ver, e isso me atraía e eu comecei a me especializar um pouco nisso. Hoje eu tenho um estúdio que é meu, que eu construí do zero aqui, tenho 3 andares de estúdio, tenho uma cozinha para a gente produzir as coisas, trabalho com equipe, tudo freelancer de food stylist, de galera de retoque, de assistentes. Então, a gente produz muita coisa voltada para comida. Além de comida, eu fotografo também pessoas, faço parte corporativa para a empresa, tanto a foto da empresa como de pessoas que ela precisa. Faço estilo também, fotografia de produto, toda essa linha eu gosto bastante aí e eu acabo fazendo, né? Mas acho que comida é minha paixão, né? Comida foi a área que eu mais me destaquei, que eu mais gosto de fazer. Talvez porque eu gosto de comer, porque eu gosto de cozinhar, então isso sempre foi uma coisa que me agradou bastante. E eu comecei nisso meio por brincadeira. Lá atrás era uma coisa mais complicada. Lá atrás, quando eu digo, vamos supor, há 15, 16, 17 anos atrás, a quantidade de informação que a gente tem com relação à fotografia, com relação a ensino, era bem escassa. Você só aprendia através de livros ou através de cursos. E você não tinha esse acesso assim a conhecer fotógrafos, a trocar ideia, a estar indo conhecer um estúdio. Isso não era possível porque as pessoas eram um mercado muito fechado. O fotógrafo sempre via outro fotógrafo como concorrente. Hoje isso está mudando um pouco. Eu participo, inclusive, de alguns grupos de WhatsApp, grupos no Clubhouse, que a gente troca bastante ideia lá, e essa mentalidade tá mudando um pouco agora, e isso é muito legal, né? A troca de informação. A gente consegue estar se unindo mais, está entendendo melhor o mercado, está entendendo melhor os clientes.
porque o cara que é fotógrafo, ele não é meu concorrente, né? Ele é meu colega de trabalho e ele pode se tornar um amigo de trabalho. E isso é muito legal para todo mundo. A troca de experiência, a troca de informação só engrandece a profissão. E fotógrafo era uma parada meio à parte, né, da coisa. Não era algo de eles se darem bem. Era sempre, o cara quer roubar meu cliente, o cara quer pegar meu trabalho, ele quer saber meu preço para cobrar menos, para fechar mais coisas, e assim vai. E isso está mudando. Então, é muito legal. A gente vive numa era de uma enxurrada de informações, né? De redes sociais, de vídeos, de tudo. E isso só tem a acrescentar. E eu acho bem legal e isso super recomendo as pessoas estar buscarem sempre conhecimento, estar trocando ideia, tá? Seja de qualquer forma, online, presencial. Hoje é mais online que presencial, né? Mas isso só ajuda a gente a crescer, né? É muito bacana isso. E quando eu comecei, eu tive que aprender muita coisa na raça. Eu não tinha bagagem, não tinha base, então foi na tentativa e erro mesmo. Foi na base da leitura, foi fazer, ver se fica bom, vai melhorando. A única coisa que tinha em internet eram fóruns de fotografia, onde a gente conversava, tirava uma dúvida. Há 17 anos atrás eu não entendia absolutamente nada. Eu ganhei uma câmera, tinha uma noçãozinha de fotografia, mas perto do que eu sei hoje eu não sabia nada. E fui aprendendo. E aí eu me destaquei. Como o Marco falou, o negócio da Sony. Eu fui convidado pela Sony para ser embaixador deles. E isso foi uma coisa muito bacana, né, para mim, porque eu utilizava a Sony numa época que ninguém tinha. Eu chegava com uma câmera Sony nos lugares, o pessoal me olhava meio torto, sabe? Esse retardado tá com uma câmera Sony na mão, isso daí não vai dar certo, né? E todos me olhavam meio torto. E querendo ou não, a gente tinha uma certa vergonha. A Canon dominava o mercado, o Nikon estava ali também, e só existiam isso praticamente. Você só via gente com esse tipo de câmera. As outras marcas eram câmeras consideradas amadoras. Você não existia um profissional com Sony. Primeiro porque a Sony ainda não tinha, né, um equipamento profissional. Ela foi se desenvolvendo. A primeira câmera da Sony profissional foi lá para os anos de 2006, 2007. Se não me engano, foi a Alpha 100. E eu tinha uma anterior a ela, que era uma outra linha de câmera, aquelas câmeras que não trocavam lentes e tal, mas você já tinha uma regulagenzinha manual, porém era uma coisa um pouco mais restrita, né? Você vinha com a lente da câmera só e acabou, era aquilo que tinha. Depois que ela lançou, ela comprou a Minolta, né, na época, então ela herdou toda a tecnologia de lente da montagem A da Minolta e aí a coisa começou a progredir um pouco, né? Começou a ter mais lente. O que foi legal foi que eu fui aprendendo junto com a marca. Eu mesmo não sentia necessidade de outros equipamentos porque eu não conhecia, eu não tinha experiência. E depois que eu fui adquirindo, eu falei, poxa, eu quero fazer foto de arquitetura. Legal, preciso de uma lente mais angular para pegar mais o ambiente. Não dava, né? A Sony não tinha. Mas a Minolta tinha. Beleza. E aí foi desenvolvendo, eu fui entendendo, fui aprendendo e cresci junto com a marca. E quando surgiu o convite, pô, fiquei muito feliz, muito contente, porque eu já fazia propaganda de graça deles, né? E aí eu comecei a ter uma participação da empresa, onde eu tinha umas vantagens em equipamentos, tinha lançamento, eu recebia os lançamentos para testar, para usar, estava sempre com câmera atualizada e tal. Mas infelizmente, no final do ano agora, novembro, se não me engano, a Sony parou com a operação de câmeras dela no Brasil, porque ele não era viável financeiramente falando. Muita gente usa a Sony, porém, ela não é comprada aqui, ela vem de fora, né? Se alguém estiver assistindo aí que usa a Sony, provavelmente é nesses meios. A gente sabe que o Brasil tem um custo alto para tudo que é equipamento eletrônico, para todo esse tipo de coisa, e acaba encarecendo demais. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro consegue trazer de fora, pagando um preço mais em conta, né? E isso fez a empresa dar uma ferrada aqui no mercado dela e ela optou por estar saindo daqui e isso, de certa forma, me prejudica, né? Porque eu tinha uma vantagem com o equipamento que agora eu não tenho mais, voltei a ser um usuário comum, onde eu tenho que comprar as minhas câmeras, enfim, mas eu não deixei de trabalhar, não vou deixar de operar com a marca, porque eu gosto, para mim, me atende e tá, vamos seguindo com o que tem hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui, a galera que está no Instagram não vai ver, o pessoal que está no Zoom vai ver, uma apresentação do meu portfólio, do que eu faço e eu posso ir fazendo algumas considerações dessas imagens, tá? Eu não sei daqui quem trabalha na mesma área de fotografia de comida ou
ou faz algo para restaurantes, coisas do tipo. E eu queria deixar para vocês bem claro que, assim, eu estou fazendo uma apresentação, se vocês tiverem perguntas, já façam na hora, porque senão depois eu esqueço de responder, senão depois eu perco o que eu estava falando e posso não estar lembrando do que era a foto, enfim. Então, por exemplo, tem uma pergunta, já manda, o pessoal já filtra aqui, já manda, passa para mim, e eu já respondo na hora, tá? Deixa eu ver se eu Isso aí, compartilho. só reforçando então, Richard. O pessoal manda Hum, pelo chat, pode ser até pelo tá, Facebook. A gente está fazendo uma triangulação aqui, eu consigo pegar e eu vou tentando transferir ao mesmo tempo aí para você, não deixando acumular muito, e tentar manter dentro do assunto que você estiver falando ali. Tá legal? Estamos tá. aguardando, pessoal. O pessoal no meu Instagram tá falando o seguinte para mim: poxa, não dá para ver seus stories porque você tá ao vivo. Ou seja, o negócio que eu fiz não tá dando certo. Gente, acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou estar fechando o Instagram aqui, vocês correm para o Zoom, daqui a pouco eu entro com o Instagram de novo, dou esse recado e o pessoal volta e assim vai. Beleza? Então, eu vou estar fechando o Instagram, vocês entram lá para o Zoom e daqui a pouco eu volto. Estou encerrando aqui. Deixa eu ver como é que eu encerro o negócio, que eu nem sei mais. Olha que doido, tá vendo? Deixa eu ver. Aqui. Encerrar. Pronto. Vamos apresentar um portfólio que é o que eu mando para alguns clientes quando eu estou fazendo essa prospecção aqui, tá? Tipo, tem um cliente novo e me dá um ok aí, Marcos, está aparecendo? Seu telefone, o seu tá mudo aí? Eu ia falar seu telefone, tô doido. Tá vindo, tá? Não, tá escura a Tá. tua tela ainda, vamos ver, já chega. Restart, screen sharing. Tá chegando. Foi? Ainda não. É muito grande o negócio? Vamos ver. Não, é um PDFzinho, é uma imagem. Estava funcionando, vamos ver. Será que eu tenho que dar play aqui? Para mim eu tenho. Tá rolando? Não? Ainda Sim. não. Você selecionou a tela que estava aberto. Sim, sim. Ah, na realidade ele deu um. Ele tá pulando sozinho, não é isso que eu quero, não, tá? É isso. Apareceu aí? Acho que nós treinamos antes, hein? Não. Não, a gente fez isso agora há pouco. Talvez porque tenha muita gente recebendo o vídeo aqui. Não sei se muda algo, não sei dizer. É, porque ele fala que você está, mas tá escuro a tua transmissão. Tipo, não aparece nada. Não. Tenta mais uma vez. Sai e entra outra vez. Acho que é Interrompendo. padrão Windows. O meu é Mac, pô. Então, não devia nem dar essas coisas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, agora veio. Foi? Foi. Ah, tá. Eu entendi o que aconteceu. Aconteceu que estava numa tela diferente. Então, vamos lá. Deixa eu me maximizar a tela aqui. Beleza. Então, aqui, gente, é um portfólio que eu mando para alguns clientes quando o pessoal quer conhecer meu trabalho, né? Então, muita coisa daqui... Muita coisa não. Metade dele vai estar no meu Instagram, no meu site, outra metade não, por conta de ser trabalhos que eu tenho com alguns clientes, né, que é uma coisa um pouco mais sigilosa, então eu não divulgo tanto em rede social, então fica uma coisa mais só por e-mail mesmo, tá? Então aqui, deixa eu ver, aqui tem um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do estúdio, uma foto da cozinha lá em cima, a gente vai entrar nas fotografias de comida. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, é muito comum a agência passar, ou a empresa passar um briefing para a gente. O que é o briefing? O briefing é o que ele quer daquela imagem, o direcionamento, vem referências de luz, vem referências de estilo, vem, por exemplo, se for algo para embalagem, vem o desenho da embalagem para a gente estar criando a imagem e estar colocando. Então, é tudo muito bem definido. E quando isso é para empresas grandes, já passou por uma série de avaliações e aprovações de direção, de gerência, de agência, tudo tem um porquê ali naquele briefing, né? Não é uma coisa aleatória, vamos fazer uma foto qualquer aí, tá bom. Não, aquilo é desenhado, a agência vai perder um tempo para estar fazendo esse esboço, esse desenho inicial, para estar passando para a gente reproduzir aquilo em fotografia. Quando a gente fala em publicidade, não necessariamente eu preciso trabalhar com coisa real.
eu posso estar usando de artifícios para estar melhorando, né? Por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo aqui. Essas imagens, elas são de um suco da Soyuz, da Sulfresh. O que acontece? Eles têm esse splash aqui, esse líquido saindo da fruta, e isso, pelo desenho dele, pelo formato que ele tinha que ter, a gente não conseguia fazer ele de verdade. Ou seja, jogando um objeto na água ou no líquido qualquer ali para estar fazendo esse desenho. Então, isso foi inserido no 3D. Só o líquido. Todo o restante é fotografia. Então, uma mão é uma foto, a parte da cerola aí é uma foto, a uva também são fotos, o abacaxi, limão, tudo aí foi fotografado no estúdio e foi entregue as imagens para o pessoal estar fazendo o tratamento disso depois. E aí foi feito esse 3D e foi inserido juntamente com ela. Esse é um tipo de trabalho. Então, assim, a gente pode utilizar esses recursos sem nenhum problema. Logicamente, quando chega o briefing para a gente vai estar avaliando, poxa, isso daqui é melhor fazer com foto, isso daqui é melhor fazer com 3D, ou a gente mescla os dois, ou faz tudo no 3D. A questão é, o 3D evoluiu demais, demais, demais mesmo. E não importa muito como é que você vai fazer aquela imagem. Se a gente for levar para um purismo, né? Mas isso daí não entra na fotografia. De certa forma entra, porque tem tanto 3D hoje que a gente nem imagina que é 3D, que você entende aquilo como uma foto, né? Tem muito comercial de carro hoje que não é feito com carro, é tudo 3D. Você olha aquilo, você nem imagina, mas é 3D. Tanto o carro quanto o cenário. A única coisa que eles fazem é colocar uma pessoa, fotografa não, filma, né? Porque pode ser tanto foto, vídeo. Filma ela ali no fundo verde, depois insere ela no vídeo e manda bala. Então evoluiu demais. Esse é um outro trabalho que eu gosto bastante, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz até hoje, que foram as embalagens da Talento. Essas embalagens já têm uns 3 anos aí, eles começaram a trocar essas embalagens agora. Então, se você for no ponto de venda, talvez você não veja mais essas fotos que eles têm, mas ela ficou durante anos aí nas gôndolas de mercado, na saidinha, sempre vi essas fotos aqui. Eu levei uns 20 dias para conseguir resolver esse tipo de fotografia. Foi uma época que eu estava me aprimorando um pouco mais em imagens mais refinadas, então tem muito detalhamento nesse tipo de imagem e o produto não estava 100% como devia ser para a fotografia. Então eu tive que ir testando outras formas, tá achando a temperatura correta para o chocolate, tá conseguindo fazer o desenho como o cliente queria, né, da questão da textura, dos relevos ali, das quebras. Então, é um trabalho com um nível de dificuldade muito grande, assim. Não é fácil. E é tudo foto aí. Esse trabalho não tem absolutamente nada, nada de 3D. É tudo fotografia mesmo. Fotografia e Photoshop. Esse daqui é uma fotografia com splash. Então, ele foi feito em etapas, né? Eu fotografei só o copo, eu fotografei só o splash, depois eu fotografei só o cookie. E isso é de verdade também. Esse daqui, depois, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de como foi feito o splash dele, que é uma coisa... Não é tão complicada, né? Mas também não é tão simples. Você, com um pouquinho de técnica, entendendo bem como é que a luz se comporta na questão do splash, dá para fazer trabalhos bem legais aí. Aqui é um trabalho bem bacana, que a gente fez. Essa marca de macarrão, ela é uma marca do Paraguai. Então, foi um trabalho que a gente fez para outro país. Quando eu falo a gente, tá? Eu trabalho sozinho no estúdio, mas eu falo a gente porque tem o meu trabalho e tem o trabalho da manipulação, que é outra pessoa que faz. Eu também faço algumas coisas, mas quando tem um nível mais elevado, como toma muito tempo, é muito refinamento, eu prefiro fazer com outras pessoas, tá? Então, tem isso. Então, assim, se você faz tudo hoje, considere no futuro até terceirizar algum tipo de trabalho, porque vale a pena e tem tanta gente boa no mercado aí que faz coisas bem legais. Ali, Esse Richard, macarrão... desculpa interromper, o Ailton tinha perguntado se foi chocolate mesmo. Foi. Foi, né? Foi. É que o bate-papo, para mim, quando eu estou compartilhando, ele não aparece. Não, tranquilo. Esse veio do Face, por isso que eu estou te fazendo. Beleza. É tudo chocolate, de verdade, aquilo lá. Voltando ao macarrão. Os macarrões aqui do meio voando, todos que estão voando, o que eu fiz para ter algo natural? Porque assim, se eu pego um macarrão, estico na mão e coloco ele penduradinho, ele fica aquela coisa reta. Se eu chacoalho ele, ele fica com um movimento meio doido. O que eu bolei para fazer isso? Falei, poxa, eu quero uma integração, algo real. Então eu quero um macarrão voando de verdade.
O que eu fiz? Eu montei uma mini cama elástica. Sabe aquele bexigão grandão de aniversário, aquele bitelão lá? Eu peguei um daquele, eu tinha um suporte aqui, que era um aro com umas perninhas, tipo um suporte de extintor de incêndio grande de empresa, aqueles que ficam no chão. Eu peguei um suporte daquele, eu peguei essa bexiga, coloquei ali, joguei o macarrão cozido dentro, passei bastante azeite nele para um não grudar no outro, aí eu puxava a bexiga para baixo, soltava, quando ele voava eu clicava. Então foi na tentativa e erro, eu fiz umas coisas sozinhas isso daí, e o resultado foi esse. Deu certo, ficou bem legal. A única coisa que não estava junto eram os elementos extras, né? A azeitona, as folhinhas, o tomatinho, isso daí não estava voando junto. Poderia até tentar, mas eu preferi fazer só os macarrões e os elementos a gente inseriu depois. Vamos para mais uma aqui. Isso daqui está no mercado, isso daqui é Nesfit, aquelas bolachas da Nestlé, né? Que é feita de cereais, né? E frutas. Esse é um trabalho que eu fiz o ano passado, acho que mais ou menos no começo do ano passado, alguma coisa assim. E tudo fotografado separadamente. Então, eu tenho uma base de bolacha boa, fotografo todos os sabores de bolachas para ter os elementos inseridos ali nele. Quando eu falo elemento inserido, por exemplo, o que está central, tem o vermelhinho do morango. Aquele morango, ele tem na bolacha original. Aquele grãozinho mais escurinho, ele tem no grão original. Então, a gente extrai esses elementos que identificam cada um dos sabores e valorizamos aquilo, né? Mas eu tenho uma base boa tratada. E aí, todos os elementos extras de sabor, que são a cenoura, a laranja, o morango, o limão, tudo a gente fotografa separadamente, com a mesma luz, com o mesmo ângulo, para tudo bater certinho. Inclusive os grãos, na volta de todas, se vocês repararem, são todos iguais. Basicamente todos iguais. Acho que no de coco ali, que muda, que entra um pouquinho ralado, mas o resto tá escrito quinoa, aveia, e essa é a base para todas. E isso a gente utiliza, trata uma vez só e usa para todos os ingredientes aí, todos os sabores. Esse é o cookie da Nestlé, que é um de chocolate branco, que é o Galac, e tem o de alpino. Eu acho que esse do meio acabou não rolando, pelo menos eu nunca vi. Às vezes eles pedem imagens para a gente que acabam não efetivando, né, o produto. Isso daqui foi também o líquido que envolve todo o produto ali, ele é 3D, e as frutas foram feitas todas em estúdio, fotografia. Então, isso é MIDI, se não me engano. MIDI é da Ajinomoto, são aqueles sucos, tipo Tang, né? Coisas do tipo assim. Que suco, sou da época do que suco, nem sei se existe mais que suco. Mas é suco em pó. Uma coisa, o Richard, até o Manda. Marcos ele fala assim, não, por um lado ele acha tudo muito artificial, a parte dos cookies ali, né? Tem, não sei se tem às vezes depois uma foto original, mas acho que tudo ali foi montado, né? Ele sabe que a embalagem, o tratamento de imagem é muito forçado, uma foto natural, É a às vezes exigência do não é cliente. tão atrativo, né? Como... Isso aí. Isso que eu estou mostrando para vocês nesse início é basicamente embalagens. Então, a fotografia de embalagem é uma fotografia que é um pouco mais ilustrada do que uma fotografia real. Onde está o meio campo aí disso, né? O meio termo? Quem define a forma que ele quer é o cliente, cara. A gente, para essas empresas grandes, a gente não apita nada. Se o cara quiser algo que eu considere horrível, se eu quiser atender, eu tenho que fazer e eu não vou discutir. Não adianta, né? Então, vai do mercado que a gente trabalha que você atende. A mesma coisa o lanche do McDonald's. A gente sabe que o lanche, quando você vai pedir, não é daquele jeito. Mas o pessoal pede, o pessoal gosta, o pessoal continua comprando. Você olha na foto, ele é muito mais bonito. Muito mais. Mas é uma imagem publicitária. Aquela imagem, ela é feita para despertar o interesse, despertar o desejo de consumo, né? Para vender um produto. Então, isso é diferente de você trabalhar com uma comida real mesmo, né? E quando a gente fala de embalagem de produto, normalmente as pessoas querem algo mais chamativo, né? Eu faço comida para restaurante também, não tenho problema nenhum quanto a isso. E muitas vezes os clientes, às vezes, têm um produto que está em desenvolvimento, ele manda para a gente, e eu, por exemplo, ele não sabe direito como é que é o produto. Imagina assim, uma bolacha recheada, o cara quer um recheio super cremoso, mas aquele recheio não é cremoso. Como é que eu vou fazer aquilo com o produto da pessoa? Não dá. Aí eu vou explicar para ela, falar, ó, seu produto não é desse jeito que você está me falando. Ah, vamos tentar desenvolver um meio termo. Aí a gente faz alguma coisinha, dá uma mexidinha ali para chegar no que o cliente quer.
Porque se eu falar que não faço, ele vai buscar outra pessoa. Fato. Então, assim, a minha ideia é trabalhar, né? A ideia de todo mundo é querer continuar atendendo clientes. Então, vamos seguindo aqui. Mesma produção, mesma coisa. Fui atrás de fruta pra caramba. Assim, gente, para vocês entenderem. Esse trabalho aí que eu estou mostrando para vocês agora na tela, esse eu produzi totalmente sozinho, né? Aquele anterior da Nestlé, também algumas outras coisas, eu fiz sozinho. Eu tenho alguns tipos de trabalho que eu contrato food stylist para fazer. Quem é food stylist? Food stylist é uma pessoa especializada em produzir a comida bonita para fotografia. Não importa se o ingrediente é real ou não. Eu vou mostrar o briefing, o layout daquilo para ela e vou falar assim, olha, eu quero isso. Você sabe fazer? Ah, consigo. Ok, então ela vai fazer aquilo daquele jeito e eu vou fotografar e depois vai para o tratamento. E essa pessoa só faz isso, ela só faz a montagem. Ela não é chefe de cozinha, ela pode nem saber cozinhar, não importa. O que ela faz é deixar a comida bonita. Ponto. Se é um negócio real, eu posso contar com o chefe de cozinha que vai desenvolver uma receita, que vai fazer coisas reais sem problema algum, tá? Então são casos e casos. Se tiver Legal. alguma pergunta aí, vai mandando. Richard, eu ia te perguntar, até o Marcos Santos, que tinha feito aquela primeira, ele pergunta assim, mas você por acaso teria algum ponto de partida da foto original que partiu para essas daqui no final depois? Agora eu não tenho. Tá. Eu tinha que ter me preparado antes. Porque isso nem fica no meu computador. Como é um volume muito grande de imagem, fica tudo arquivado, né? Eu não vou... Se a gente tivesse pensado nisso antes, eu tinha pego um antes e depois. Mas eu tenho... Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu mando orçamento para cliente. No meu orçamento tem uma imagem original e uma mais tratadinha. Então dá para ter um comparativo naquela lá. Não é tão pesado que nem esses daqui, tá? Apesar que esses daqui, as frutas nem tem tanto. É que a composição é mais, né, elaborada, né? Então, mas não é tão diferente, não. Se tiver mais pergunta, vai me falando aí, hein? Tem erro, não. Tranquilo. Aqui são umas linguiças. A única diferença entre uma e outra era o sabor. Então, a gente trabalhou com BG. BG é o background, né? De cores diferentes, só para remeter melhor ao sabor. Não tem muito segredo. Aqui tudo a gente faz separado também. Então, eu monto a minha luz lá para a linguiça, fiz ela, eu faço o garfo separado, faço uma espetada só para às vezes eu preciso de um contatinho, né, do garfo entrando na linguiça, e depois os elementos todos fotografados separadamente, basicamente com a mesma luz para fazer sentido. No caso, a Amanda Paiva pergunta se o tratamento de imagem para chegar nesses resultados de embalagem são muito complexos. Muito, bastante. Eu mexo com Photoshop há mais de 20 anos, eu terceirizo porque eu não tenho esse nível ainda. É bem complicado. Dá para estudar e aprender? Dá. Mas, assim, o que eu sei, eu consigo fazer trabalhos muito bons mesmo. Mas, dependendo do nível de refinamento, eu prefiro contar com gente para fazer isso do que eu ficar me matando lá, porque isso daqui é coisa de horas não, muitas vezes é trabalho de dia. Você fazer uma base dessa daqui, um cara bom vai levar umas 7, 8 horas para montar uma imagem dessa. A gente está vendo pequena, mas quando a gente amplia, tem um arquivo em alta resolução, você começa a ver os detalhes, o tipo de tratamento que é feito, é uma coisa de outro mundo, sabe? E isso você só consegue ver com o tempo. Não pense você que você vai começar a fotografar agora, que você vai estar tratando imagem agora, que você está fazendo isso há alguns anos, que você vai chegar nesse resultado. Cara, só se você for algo muito fora da curva, assim. Mas é bem complicado. Não é uma coisa fácil. Eu mesmo tenho dificuldade nessa parte de tratamento, de chegar num resultado que eu falo, putz, isso aqui tá bala mesmo, sabe? Porque é muito detalhe mesmo. Coisas que a gente não percebe. O problema todo está na percepção e de como corrigir aquilo. É a mesma coisa, tem um negócio ali, você olha, a porra, tá lindo, maravilhoso. Aí um outro cara que manja mais, ó, não, mas pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, pode fazer aquilo outro, você fala, poxa, é verdade. E você não tinha percebido, né? Então é muito pessoal isso. Estão perguntando aqui também se os elementos como a salsa, a pimenta, se você fotografa sobre o vidro ou não, de repente você põe isso no papel e simplesmente joga por cima depois. Pode ser fundo branco, tá? O estiozinho mesmo normal. Se você vai fazer, eu tenho uma dica que é bem legal, tá? Então essas vocês anotem aí, porque essa é bem importante. Se você vai fazer uma superfície que o que vai estar lá no chão, vamos dizer assim,
ela tem um contato, tem uma sombra, é melhor você fazer ela no fundo branco, para você aproveitar a sombra original do objeto. Sombra é uma das coisas que mais entrega quando um serviço é mal feito. Então, tomem cuidado com as sombras. A sombra de contato é aquela primeirinha, é a que está encostada uma com a outra. Depois, essa sombra ela começa a fazer um outro desenho, ela começa a ter uma outra difusão, começa a ter uma outra projeção, né? E você montar sombras no Photoshop é possível? É, mas você tem que entender muito bem de luz para conseguir fazer sombras realistas e bonitas. Então, se você vai fazer uma composição onde vai aparecer essa sombra, opte por fazer qualquer elemento, por exemplo, igual essas ervas que tem aqui, diretamente no fundo branco e você aproveitar essa sombra. Se você for fazer coisa voando, você pode fazer no fundo branco, só que aí você elimina a sombra sem problema algum. Agora, a dica mesmo que eu dou é, você vai fazer coisa voando, o que eu faço e funciona muito bem, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Por exemplo, as ervas dá. Pega um durex daquele largo, uma fita adesiva, estica ela, você gruda a folhinha nela e você fotografa iluminando o fundo lá também. Então, você já vai ter uma imagem praticamente recortada, sem nenhum tipo de sombra de contato, sem nada, e você vai conseguir fazer um negócio bem legal. Essa é uma dica interessante. Você consegue fazer tudo assim desde que o Durex suporte, né? Desde que a fita adesiva, a cola dela aguente o que você quer colar. Aí, beleza. Tem outro lance que eu faço quando eu quero fazer coisa voando. Peraí, que eu vou baixar aqui para pegar um negócio. Eu nem ia mostrar isso, mas esse meu quebrou, tá? Eu tenho que arrumar ele. O que que eu fiz? Eu peguei algumas placas de acrílico, peguei uma barra roscada, que é daquelas que a gente compra em loja de material de construção, e eu colei ela aqui, tá? O que que eu faço com isso? Aquela do cookie que eu mostrei inicialmente, mas eu vou repassar depois para vocês, eu coloco isso daqui numa cabeça de efeito. Cabeça de efeito é tipo uma trava que eu ponho no tripé e eu prendo ela, ela fica na posição que eu quero. E aí eu posiciono os objetos aqui em cima e fotografo ele em ângulos variados. Então isso aqui é muito útil nesse tipo de produção que nem vocês estão vendo aqui na tela. Vamos para a próxima aqui. Se tiver pergunta, manda aí. Sim, a Sol está te perguntando se o garfo, como ele é um elemento reflexivo, como você faz para contornar esse problema? É saber iluminar o garfo. Você tem que iluminar o que ele reflete. Isso é a parte principal. A fotografia é tudo questão de ângulo, né? Ângulo de luz. Então, quando a gente fotografa qualquer tipo de objeto reflexivo, seja um garfo, seja um espelho, seja o que for, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a reflexão dele. E como é que eu elimino a reflexão dele? Eu elimino com difusores. Então, eu tenho difusores grandes que cobrem toda a área dele, e aí eu consigo fazer uma boa iluminação para o garfo. Isso até é coisa que eu ensino no meu curso, é coisa que eu mostro ao vivo para o pessoal nos meus workshops, porque as pessoas não têm muito essa percepção, sabe? E é um negócio que funciona super bem. É uma das coisas mais chatinhas de serem feitas, mas você, na hora que você entende esse conceito, vai super bem. Então, não dá para achar difícil, gente. Tem mais pergunta aí? Alguém está falando. Você pode mostrar a placa de acrílico. Acho que você mostrou ela mesmo. Na verdade, é um pedacinho de acrílico, tá? Não tem segredo nenhum. Eu tinha uma placa grande que eu cortei ela. Tá até mal cortada, tá? Tá um relaxo isso. E aí, eu peguei essa barra roscada que essa quebrou, tá? Mas ela não ficaria assim. Ela fica coladinha aqui. Então, eu tenho uma haste que suporta, certo? Essa cabeça de efeito, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Quer dizer, eu tenho, né? Só não queria estar levantando, mas eu levanto. É a vantagem de fazer a coisa em casa. A cabeça de efeito, o que que é? São esses suportes aqui, ó, tá vendo? Esse suporte aqui é um baita de uma peça super essencial em estúdio. Por quê? Com ela a gente faz um monte de coisa. A gente consegue prender tripé, consegue prender iluminação, consegue prender vara, consegue prender essa barrinha. E ela é essa peça aqui. Então, essa parte, aqui, ela encaixa no tripé e eu tenho depois essa parte que prende. Então, a barrinha, ela entra aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma noção. Vou achar o furinho certo. Essa barrinha entraria aqui, eu travaria, então ela ficaria nessa posição com o acrílico aqui, se ele não tivesse quebrado, né? Então, como ele quebrou, eu tenho que colar ele de novo, ele ficaria aqui. Aí aqui eu rotaciono, né? Coloco tudo na posição que eu quiser para estar fotografando os produtos. Não tem muito segredo. Desculpa o barulho, né? Tudo de ferro.
dura uma vida inteira se você não perder. Vamos para a próxima. Aqui são imagens para embalagens também, parte de frios, né? Presunto. O outro aqui é um treco de frango que eu nem sei o nome, o da ponta embaixo, direita. E fica super bonito, né? Super lindo e maravilhoso. Esses daqui tem bastante tratamento. Se você olhar esse original aqui, era um negócio meio terrível, principalmente o da direita embaixo. O resto era nessa pegada aí. Ops. Vamos lá. Mesma linha, a calabresa aqui. Todas as coisas que estão nessas fotos, todos esses elementos, eles são colocados ali, tipo, uma a uma, com pinça, né? Ajeitado bonitinho. Precisa molhar um negócio, passar uma gordurinha, pega um pincelzinho, volta. Eu tenho um kitzinho aqui do meu lado, que esse é meu companheiro na fotografia de publicidade. O que é? Aqui eu tenho os itens que eu mais utilizo para fazer o food stylist. Eu, além de fotografar, eu curto fazer esse negócio da montagem. E por que eu aprendi a fazer isso? No meu começo da fotografia, food stylist era uma coisa completamente nova. E os meus clientes não tinham verba para eu poder fazer um trabalho com uma food stylist pagando. E isso há anos atrás eram poucas pessoas que faziam, né? Então eu comecei a aprender, comecei a desenvolver algumas técnicas, vendo outras pessoas trabalhando, procurando material, para eu fazer a minha comida mais bonita. Então, assim, uma coisa que a gente usa muito é pinça, né? Eu tenho vários tamanhos aqui de pinça que a gente utiliza. Todas essas coisas que estão na comida que vocês estão vendo na tela aí, essa cebolinha embaixo na linguiça calabresa é colocado uma a uma, né? Tem coisa que às vezes tem uma pelinha a mais na carne que eu quero tirar, é no bisturi que tira. A gente utiliza muito pincel, espátulas, né? Espátulas desse tipo aqui, a gente utiliza bastante para fazer aqueles movimentos em iogurte, ou chocolate, ou tá pegando coisa, ou tá limpando. Pincel a gente usa o tempo todo. Enfim, tem cada tipo de produção você vai utilizar mais uma ou outra coisa, né? Então são objetos do dia a dia que a gente adapta para fotografia. Coisas de dentista mesmo, dá para usar. Aquele ganchinho lá que eu não sei o nome, você também usa. Enfim. Uma dúvida minha, Richard. A parte de food stylist, ela está mais para fotografia ou mais para o pessoal de culinária, ou de gastronomia? Mais pessoal de gastronomia. Né? O cara da gastronomia, se ele conhecer um pouco mais, ele entender melhor o universo da comida, ele consegue extrair muito mais que a fotografia. Eu fui de curioso mesmo, né? Para estudar, acho que para entregar um prato bonito para o cliente, ele tem que entender isso, né? O meu foi curioso mesmo. Deixa eu só colocar um negócio de fotografia. Então, assim, como eu gosto de cozinhar, eu entendia um pouco mais, eu sempre lia a respeito, via programas de culinária, aquela coisa toda, já fui desenvolvendo uma base boa na parte de comida. Não necessariamente que você precise conhecer alguma coisa de comida para estar fazendo food stylist, né? Mas isso acaba conhecendo, não tem jeito. E aí você vai aprendendo aos poucos as coisas. Às vezes você quer fazer um arroz bonito para comida, ele não precisa ser no ponto, ele pode ser antes, ele pode ser um grãozinho, um pouquinho mais durinho, porque ele vai ficar com um formato melhor. O feijão é a mesma coisa, se você cozinhar demais, ele estoura, né? Eu faço muita fotografia de hambúrguer aqui, às vezes o hambúrguer está cru, eu só dou uma seladinha rápida nele, só para ele não desmontar, e aí a gente pinta ele com caramelo. Aquele frango bonitão, do peru, da Sadia, do final de ano lá, a grande maioria das vezes, eles eram feitos de uma forma bem, não vou dizer tosca, né? Bem publicitária, que não dava para comer. Você fervia ele um pouco, né, para ele ganhar aquela forma mais arredondada, e depois ele era pintado. Agora tem uma tendência das coisas serem um pouco mais reais. Então isso pode acontecer também. Isso é tudo de acordo com o cliente, tá? O cliente fala, eu quero um frango de verdade, cara, você tem que fazer. Quero um peru de verdade. E aí você vai ter que chegar num ponto que realmente, poxa, esse peru ficou bom. A gente fez um trabalho com peru ano passado, mas não era de foto, era de vídeo. Eu tenho um parceiro de vídeo aqui, ele produz muita coisa. A empresa mandou, acho que 20, 25 peru de Natal para ele fazer um bom, entendeu? Então, assim, se estraga muita comida. Esse tipo de fotografia a gente tem um desperdício considerável, sabe? O que é uma pena, porque muitas vezes a gente manipula tanto que não dá para ser utilizado depois da comida.
O Paulo Rapoport está perguntando se você passa alguma coisa na linguiça para ela ficar brilhante. Caramelo. Caramelo. Esse caramelo, vou até falar a receita para vocês. Ele não é um caramelo tipo de pudim, que fica aquele bonitinho. Ele é um caramelo queimado. Você pega açúcar, põe na panela, coloca no fogo, ele vai começar a dar o ponto de caramelo, ele vai passar do ponto do caramelo, ele vai ficar preto, ele vai começar a fumaçar. Começou a fumaçar, você desliga. Fica uma fumaceira do cacete e é bem provável que você estrague uma panela. Então é bom pegar uma panelinha velha para fazer isso. Depois que aconteceu isso, você pega um pouco de água e joga. A água só serve para dar o ponto, assim, ele ficar um pouco mais líquido, porque senão ele empedra e ele vira um tijolo. Aí você joga essa água, ele vai borbulhar e tal, e você larga ele lá. Se você começar a mexer, aí ele vai virar o caramelo mesmo. É que o meu não está perto aqui. Eu não sei onde que acho que deve estar na cozinha lá em cima. Aí esse caramelo, ele fica uma coisa bem escura, cara. E a gente utiliza ele para pintar as coisas. Então você pega, você faz esse frango, se eu passo esse caramelo nele, o que é legal dele? O frango vai absorvendo. Então aquela cor vai penetrando, não fica aquela coisa que parece que você passou tinta, sabe? Ele fica uma coisa realista porque a comida, no geral, absorve o açúcar. É uma parada meio louca, assim, eu não sei nem o motivo exato disso, mas ele acaba fazendo isso. E aí na linguiça a mesma coisa, aquela pele dela, ela começa a puxar esse açúcar e você consegue estar fazendo isso. Mas assim, o brilho, muitas vezes também está ligada com o tipo de iluminação que está se usando. Então, se eu tenho uma luz mais paralela ao produto, se é um produto com mais textura, ele vai evidenciar isso. E aí o ângulo que está vindo a luz e o seu ângulo de câmera vai te dar mais brilho ou menos brilho, né? Você pode controlar isso, você pode inclusive até eliminar esses brilhos se você quiser. Um filtro polarizador é uma boa para estar fazendo esse tipo de eliminação de reflexo. Então, se é um reflexo que você não quer, você consegue estar utilizando um filtro polarizador e tá girando ele e aquele negócio desaparece como mágica. É um negócio muito legal. Eu fiz, inclusive, uma matéria para a revista Fotografia Melhor, algum tempo atrás, a respeito disso, de filtro polarizador em fotografia de comida. Então, eu tinha um peru desse de Natal, eu tinha, se não me engano, 2 ou 3 luzes montadas para iluminar aquela cena. Então, eu tenho um clique sem o filtro polarizador. Depois eu coloco o filtro polarizador, a gente já existe uma perda de luz, então eu compenso essa luz, é mais ou menos 1 ponto, 0,9, alguma coisa assim, né? E aí eu girando o polarizador e eu ia eliminando cada uma das luzes. Chegava um ponto que o brilho do peito sumia inteirinho, perdia até o volume, de tão maluco que é o negócio. E é uma coisa bem interessante, assim, sabe? Quando você vê acontecendo na foto, é uma parada muito legal. Vamos para o próximo aqui. Aqui é a mesma linha de frios ali, da mesma empresa. Então, tudo muito bem montadinho, tudo bonitinho ali, sem muito segredo. Aqui, coisas básicas, mas assim, você olha uma fruta dessa, você não tem noção do trabalho que dá para iluminar ela legal assim e chegar num tratamento que você olha essa fruta, tipo assim, nossa, fruta perfeita, né? Porque tem tanta imperfeição, tanto detalhezinho para mexer, cara, que é um trabalho de horas e horas de alguém que manipule bem as imagens aí. Não é fácil. Se tiver pergunta, vai mandando, tá? O John está perguntando aqui quem é o responsável pela montagem dos pratos, você ou o chefe? Normalmente, então, tem alguns aqui que sou eu. Por exemplo, esse daqui que você está olhando agora, sou tudo eu. O anterior aqui, esse daqui não tem preparo, né? Esse daqui foi uma food stylist que a gente fez aqui, porque era um volume muito grande de imagem. Então, ela que ia montando a cena, senão a gente faz pouca coisa por dia, né? Então, esses daqui fui eu mesmo que montei. Alguns outros lá foram outras pessoas aqui dentro para o trabalho render um pouco mais. Então, eu tenho... esse duas perguntinhas aqui. É food stylist. Legal. Quando se trata, quando se trata de apenas uma fruta, como essa fez, dá para usar aqueles mini estúdios? Não. O que acontece com o mini estúdio é o seguinte, por exemplo, aquilo, para fotografia de comida, ele não é muito indicado, porque a luz vem de todos os lados. A luz de mini estúdio, ele funciona melhor para um e-commerce, por exemplo, de algum tipo de produto, de algum tipo de objeto ali, aquilo funciona melhor. Para comida, ela vai ficar melhor que uma foto tirada do celular com luz de casa mesmo, mas não é o mais indicado. Por quê? A comida, a gente começa a valorizar ela com posições de luzes diferentes.
E nesses mini estúdios, praticamente vem tudo do alto, fica uma coisa só, tudo muito envolvente, muito chapado. Pode ser que funcione para algum tipo de comida, mas para outros nem tanto. Por exemplo, isso que vocês estão vendo na tela agora, é impossível fazer no mini estúdio. Impossível. Eu tenho 3 luzes aqui, tenho uma luz mais rasante para dar textura, para dar o brilho de trás. Eu tenho, por exemplo, olha os garfos dessas imagens, né, os talheres. Eu tenho uma luz diferente para eles. Então, eu faço uma foto separada só para os talheres, porque muitas vezes o reflexo que ele dá não é o reflexo que eu quero. Então, depois eu faço uma foto separada só para aquele. E tem muita composição, assim, sabe? É um lance bem refinadão isso daqui. Esse trabalho é da Aurora, tá? São embalagens da Aurora. Se você pegar a linha de congelado deles, vocês vão ver isso daí lá. O Celão está te perguntando aqui se naquela foto do coador de café a cor do fundo foi trocada. Ah, foi feito fundo branco aquilo. Foi trocado assim. Normalmente em estúdio, ou a gente faz as coisas fundo branco ou cinza, tá? É bem comum. Difícil a gente fazer algo numa cor diferente. A não ser que a foto vai ser usada inteira. Para manipulação, a gente sempre opta por algo mais neutro. Então, vamos lá. Isso daqui também tudo Aurora, tá? As pizzas, escondidinho, tilápia em cima, pão de queijo. Então, a gente fez essas fotos em alguns dias aqui no estúdio. Também tem bastante manipulação, tem bastante coisa. Essas fotos de cima. Peraí, na anterior? Para essas fotos de cima, qual o esquema de iluminação que você utiliza? Cara, na realidade, o esquema de iluminação está muito mais ligado ao que eu quero mostrar e a referência do cliente e ao tipo de produto, né? Não tem algo assim, ó, padrão. Mas eu normalmente trabalho com uma luz para embalagem, 2 ou 3 luzes, né? Às vezes uma quarta, dependendo do tipo de processo. Mas aí cada produto vai ter uma luz diferente. Se você pegar e entrar no meu Instagram agora, eu postei agora há pouco a foto. Essas 3 cenas são a mesma luz. Você vê a luz dessas imagens aqui, lá. Tá? Meu Instagram está do lado do meu nome, não sei se você já me segue ou não, mas você dá uma olhada lá. Você vai conseguir entender melhor. O pessoal está te perguntando também, o Eu dei uma Paulo. olhada lá. Manda as perguntas pelo chat, que foto. fica mais fácil, Alisson. Senão eu me perco aqui. Ah, sim. Certo. O Rapoport está te perguntando que lente que você usa e se você usa macro. Uso. Basicamente, 90% do meu trabalho é feito com lente macro. Eu utilizo... Eu tenho 3... quer dizer, tem um monte de lente, né? Mas as que eu mais utilizo para culinária, eu utilizo a 90 macro da Sony, que é a minha lente preferida. Eu utilizo bastante também uma lente da Canon, por mais que eu utilize câmera Sony, a Sony não tem lente tilt shift. Tilt shift, para quem não sabe, é uma báscula da lente. Eu consigo inclinar ela e colocar uma nitidez em determinado ponto da imagem. Então, por exemplo, imagina uma perspectiva assim e eu tenho a câmera em 45 graus. Existe a profundidade de campo, né? Então, imagina que você está trabalhando com uma abertura tipo 2.8. Então, se você focar aí for uma pizza, se você focar na borda da pizza, para o meio dela e mais para o final, ela já vai estar bem desfocada, né? A lente tilt shift me permite inclinar a lente para baixo e eu coloco a pizza toda no mesmo plano de foco, mesmo com abertura grande. É um negócio muito legal. Porém, é uma lente meio carinha, né? Ela é meio específica assim. A tilt shift que eu uso é a 90mm também, tá? O pessoal conhece mais essas lentes para arquitetura. Sabe aquela lente que o pessoal faz foto, parece miniatura? Fica as pessoinhas pequenininhas, desfocadas e tal. É a lente que faz isso daí. Porém, elas são grande angulares para fazer aquilo lá, né? Na 90mm já é um pouco mais difícil fazer isso. Então, e utilizo, dependendo da cena, se eu quero mais cenas mais abertas, eu tenho uma 50 macro que eu gosto bastante. Mas nada que não seja feito, essas cenas assim, pode ser feita com lentes normais. Lentes normais, seja lente do kit, eu gosto de utilizar bastante uma 24-105, porque é uma lente versátil. Eu consigo me aproximar, dar um zoom, fecha um close aqui e tal, sem estar me mexendo muito. As lentes macro são fixas, né? Todas as macros são fixas, não existe macro zoom. Então, eu tenho que me mexer, tenho que me aproximar, tenho que voltar. Às vezes, não é tão vantajoso, dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito. Na publicidade, é um lance mais controlado, mas vamos supor que você esteja fotografando para um restaurante, já é mais complicado, né? Você ficar
preso a uma lente só, esse vai e volta para frente e tal. Então, as zooms são mais coringa nessa hora aí. Tem 3 perguntando a mesma coisa aqui, Richard. Manda. Se você usa luz contínua ou flash? Eu, basicamente, flash, mas agora eu estou com um kit de luz contínua muito legal aqui, que eu vou começar a utilizar, e em breve eu terei alguns trabalhos feitos com luz contínua mais diferenciados, vamos dizer assim. E eu já fiz algumas coisas com luz contínua, eu utilizo mais luz contínua quando eu estou produzindo alguma coisa junto com o vídeo. Então, por exemplo, se meu parceiro de vídeo aqui está produzindo um vídeo para uma empresa tal e eu tenho que fotografar aquela mesma cena que ele já filmou, eu não vou montar outra luz para fazer aquilo. Eu vou acabar utilizando a luz que ele usa no vídeo dele para fazer a fotografia, né? Para ter para as imagens conversarem, né? Para o cliente estar recebendo uma coisa só. Uma outra pergunta que esse aí também é bem X para fotografia de publicidade. Como você puder dar uma explicadinha melhor no conceito de cortar os pratos? Porque normalmente eles não está o prato cheio, às vezes está uma pontinha cortada. Como é que você define isso? Na realidade, quando a gente está falando em publicidade, não sou eu que defino nada, não. Isso daí já vem da agência. Quando eu trabalho para publicidade, o fotógrafo praticamente não apita nada. Nada. Vem tudo muito bem desenhado, vem tudo muito bem definido. Tipo assim, vamos supor, esse daqui fui eu que montei, tá? Esses daqui que vocês estão vendo na tela. Se fosse um briefing de uma agência, ele viria esse potinho, o lugar que está o potinho, o lugar que está o pão, como é que está a abertura do pão, tudo isso vem muito definido. A gente praticamente não mexe nas coisas, tá? É muito deles mesmo. Lógico, 100% às vezes você não crava, mas você vai chegar o mais próximo possível. Então, assim, eu acho que, como uma dica, se tem dúvidas, está fazendo um trabalho mais autoral ou alguma coisa para praticar mesmo, faça experiência, faz uma foto mais aberta, aparecendo tudo, depois fecha um pouquinho. Você pode testar esses cortes também na pós-produção, dentro do Photoshop, dentro do Lightroom. Você vai cortando. Às vezes você olha uma imagem, tipo assim, comum, não é legal. Você dá um crop diferente na imagem, putz, outra vida. Outra imagem, mudou tudo. Entendeu? Então, existe a mágica do crop. Mas isso é só o seu olhar que vai determinar. Isso, assim, não tem... Eu não tenho uma dica específica. É tentativa e erro mesmo e ver o que mais agrada. O Osmando perguntando se você usa flash meter. Não. Não. Não, Alisson... É uma coisa até meio polêmica isso. Com o digital não acho totalmente necessário, tá? Flash meter, fotômetro, não julgo necessário. Por quê? Eu consigo avaliar pelo histograma da minha imagem se ela está bem exposta ou não, né? Então, eu consigo saber isso só fazendo um clique. E hoje, um fotômetro bom custa mais de 1.000 aí, fácil. Tem fotômetro de 5 pau, 6 pau. Então, é uma grana, né? E isso era muito importante na época do filme, onde você não tinha margem para erro, né? Se você fotografasse em cromo antigamente, meio ponto de exposição a mais, matou o cromo, já era. Então, você tinha que saber o que estava fazendo mesmo. Hoje, com o digital facilitou e você acaba tendo um fotômetro na própria câmera. Quando você clica, você vê o que está saindo lá. Aquela é a tua base. Paulo Berton perguntando qual modelo de câmera. É Sony, mas qual? A minha eu uso a 7R4. É a última câmera deles. Ela tem 62 megapixels ou 61, alguma coisa assim. A Sony, na linha de câmeras atuais mirrorless dela, né? Elas têm 3 nomenclaturas. Ela tem a 7S, hoje tem a 7S3. O S é de sensibilidade, ou seja, ela tem um ISO que sobe muito, porém a resolução dela é mais baixa. Por isso que o ISO dela sobe muito, fisicamente falando, ela é uma câmera de 12 megapixels. Num sensor full frame, o pixel dela é muito maior, ou seja, ele capta mais luz e dá menos ruído. Aí tem a A7 III, que seria o meio do caminho aí entre resolução e sensibilidade, né? Ela anda bem tanto no vídeo quanto na fotografia. E tem a 7R, que o R é de resolução, onde são câmeras com sensores que captam muito mais informação. Então, eu tenho uma câmera eu tenho não, né? A Sony tem uma câmera de 12, uma de 24 e uma de 62 megapixels. Tem outras ainda, né? Mas a grosso modo, assim, para não prolongar muito nessa questão de equipamento. Do Face, o Rafael Morrone, ele pergunta quantos pontos de luz, no mínimo, você precisa ter para fotografar uma fruta solta, igual você mostrou. E, ao mesmo tempo, o Alisson também pergunta se ele tem só um speedlight, se ele
trazendo um rebatedor na frente, se funciona. Funciona. Cara, Usando ele de uma trás, luz, na verdade. não, vai funcionar. Aí é tentativa, depende de que é, da posição que você coloca, de cada coisa. O que acontece? Uma luz, você consegue fazer bastante trabalho, mas ele te limita em alguns pontos. Se você quer um negócio um pouco mais elaborado, é um pouco mais complicado de fazer, né? Existem hoje milhões de tipos de rebatedores, você pode fazer com isopor, pode fazer com papel, pode fazer com bandeja. Até comprei esses dias atrás uns kits de espelho de acrílico, então esse espelho não quebra, para você levar na bolsa ele, super prático. Eu paguei, acho que 20 e poucos desse daqui, 20 modelinhos desse daqui, custa R$30 no Mercado Livre. Né? Vem um grande, vem um menorzinho, comprei separadamente uns quadrados, né? É exatamente o espelho normal. Então, eu posso pegar ele, rebater luz, com uma luz só, eu consigo criar vários pontos de luzes numa mesma imagem. Um rebatedor branco um pouco maior vai funcionar de uma forma um pouco mais abrangente. Então, ele vai suavizar toda a cena, ela vai criar uma luz que envolve mais, bem mais suave. E não só rebater, como usar tapadeiras. Às vezes você tem uma fonte de luz, coloca 2 tapadeiras aqui, ela passa só pela fresta, né? E aí você rebate aquela fresta. Então, assim, dá para criar iluminações muito bem elaboradas com uma fonte só, tá? Com uma fonte só é bem possível isso. Agora, tem uma dica que é bem legal, que você, com uma luz só, você consegue fazer quantas luzes você quiser e de verdade, no Photoshop. Então, para isso, você tem que ter uma cena parada, né? Seja uma comida, seja um produto ou qualquer coisa assim. E o que você vai variar? Sua câmera está no tripé, você não coloca mais a mão nela. O produto está lá, você fez o foco manual, não encosta mais na câmera. Dispara, se possível, pelo computador ou pelo temporizador ali da câmera, alguma coisa assim. Você faz a foto, vamos supor, com uma luz lateral. Ok. Eu quero colocar um contraluz. Você vai pegar a luz, vai colocá-la de contraluz, vai acertar a posição dela, vai fazer outro clique. Eu quero fazer uma luz de frente. Você vai pegar a sua luz, fazer outro clique, a luz de frente. Você coloca quantas luzes você quiser. Depois você carrega esses arquivos no seu Photoshop, carregar arquivos em pilha, e pede para alinhar automaticamente. Se você não mexeu na câmera, todos vão se sobrepor perfeitamente bem. O que você faz? Muda o modo de mesclagem dessa foto para screen. Quando você mexer lá para screen, ela vai pegar as partes mais claras de cada luz e vai fazer uma imagem só. Então, você pode fazer 20 luzes tendo um flash só, sem nenhum problema. Lógico, funciona para algumas coisas. Você não vai num restaurante ficar fazendo isso, né, o tempo inteiro, né, com essa luz. Mas quando você quer fazer um trabalho mais bacana e você não tem o recurso necessário, que seria mais luz, consegue fazer dessa forma sem nenhum problema. O pessoal falando das texturas de fundo, isso é até completo. Isso aí tudo é madeira ou você chega a comprar aqueles fundos que simulam madeira? Tenho aqueles fundos que simulam madeira, sim. Madeira é legal, todo mundo gosta, né? Existem milhões de texturas diferentes. Então, só que ele é um trambolho, né? Você ficar tendo uma infinidade de madeira também é difícil. Então, hoje tem aqueles papéis que vendem no AliExpress, tem lona impressa, tem tecido, que simula super bem. Esse que está na tela agora são madeira mesmo, tá? Eu preciso ver se tem algum aqui. Esse também é madeira, inclusive é o mesmo da foto anterior, só que o outro lado é o verso da outra madeira. Que madeira é caro, né? Cara, eu achei na rua essa. Esse negócio de fotógrafo com madeira, a gente vira meio que lixeiro, né? Você vê umas coisas na rua e fala, putz, que madeira linda, vou levar. Eu faço isso, né? Vocês eu não sei. O Alisson já quer ganhar dinheiro contigo, ele quer saber quanto ele pode cobrar por uma pós-produção para publicidade. Relativo ao teu nível, cara. Tem gente que cobra R$20 mil para fazer um tratamento de imagem. Você tem que ser muito bom para isso. Eu não sei o nível de trabalho que você tem hoje. Mas assim, você está começando agora, você tem que ir devagar. Até você montar um portfólio consistente para poder cobrar o que você quer. Tá? Não tem... Por exemplo, essas imagens que estão na tela não são trabalhos com uma pegada completamente de publicidade. São trabalhos que eu tratei. Então, assim, eu tenho o meu nível e o meu limite. De um cliente hoje para fazer um tratamento desse, sem considerar fotografia, sem nada, eu vou cobrar, por exemplo, R$500, R$600 para eu fazer. Se eu for mandar para um cara fazer, eu posso pagar, por exemplo, 800, mas é um trabalho que eu vou cobrar do cliente em 1,5. E aí vai ter um refinamento maior ainda, entendeu? Então é tudo muito relativo ao seu nível. Se você tiver um trabalho bom e alguma agência te procurar,
ela já vai te falar assim, olha, eu tenho R$ 3.000 para fazer esse tratamento, dá para fazer? Cara, às vezes dá, às vezes não, né? Então, é tudo muito solto, não tem uma regra de mercado. A Aretusa te pergunta se a luz interfere no produto. Digo, a temperatura, o estúdio tem temperatura controlada? Cara, é mais conforto hoje, né? Hoje, a questão de temperatura de estúdio, a gente não utiliza nada que esquente muito, né? Antigamente, para vídeo, usava aquelas lentes Fresnel, aquelas luzes halógenas lá de 1.000, 2.000, 3.000 watts. Você ligava aquilo, o bagulho cozinhava tudo, né? Hoje não tem mais esse problema, não. Por exemplo, essas luzes que estão me iluminando aqui, eu tô com 3 pontos de luz. Eu tenho um na minha direita, tenho um softbox aqui de frente. É tudo LED. Cara, não esquenta nada isso. E não consome nada também, né? Então é bem tranquilo. E os flashes também, o flash não esquenta, porque ele dá um relâmpago e tudo certo. Não tem, mas é bom ter ar-condicionado por conforto, né? Para a gente trabalhar bem, porque trabalhar no calor morrendo não é legal, não. Do Face, o Cefiali pergunta uma coisa que eu desconfio da sua resposta. Qual a melhor câmera para fotografar alimentos? DSLR ou mirrorless? Mais ou menos a mesma coisa, não muda muito, não. Eu, por exemplo, não conseguiria definir, isso daqui foi feito com uma mirrorless, isso foi feito com uma DSLR, isso foi feito com uma médio formato. Não tem muito segredo, assim. Eu acho que quanto mais atual a sua grana permitir de você ter um equipamento, melhor, porque ele vai durar mais tempo, né? Mas não se prende muito à câmera, não, viu? Câmera hoje, desde as de entrada até as câmeras mais top, o serviço delas é muito semelhante. Hoje a gente trabalha num mercado que a galera quer imagem mais para rede social. Então, a rede social, a gente está falando de coisas de baixa resolução. Não é algo tão perceptível você fotografar com uma Hasselblad de 100 megapixels, com uma Phase One de 150 mega, com a minha Sony de 60 ou com uma T3i velha. Se eu tiver com uma luz muito semelhante, com um enquadramento muito próximo, colocar uma imagem do lado da outra, é difícil a gente saber qual é qual, né? Então, não se prenda muito equipamento. Agora, o que eu acho que vale o investimento é estudar para saber o que vale a pena ter num futuro. E iluminação primordial, sem iluminação a gente não faz nada, né? E ter uma câmera, lógico, quanto melhor a câmera a gente tiver, melhor. Trabalhar com equipamento bom é melhor. Mas se você tem uma câmera mais antiga, tem uma lente legalzinha, ok, você vai fazer um trabalho muito bom também. Pode não ter todos os recursos, obviamente, com uma câmera nova, mas eu acho que o mais importante é entender de luz aí e tirar o máximo que seu equipamento tem. A Neuza pergunta se é fundamental ter uma full frame. Eu acho que foi bem isso que você respondeu, Não, né? bobagem. E Não o muda nada. Celão pergunta se você sempre coloca uma margem sobre o preço cobrado pelo tratador de imagem, no caso da terceirização. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Porque normalmente, por exemplo, se o cliente me contrata, eu acabo colocando uma margem por conta de imposto, que eu tenho que emitir nota e tal. E também é aquela coisa, às vezes cabe você ganhar mais por conta disso. Não tem uma regra, cara. Depende muito de orçamento, depende muito de quantidade, depende de uma série de fatores. Mas é comum colocar, tá? Uma margem, é normal isso. Manda bala. Bom, vamos lá. Já bateu 1 hora já o negócio, tá vendo? Fala pra cacete, pô. Entrou um monte de perguntas. O pessoal das perguntas das 8 horas já começou às 7h30. Eu não sei por que minha página não tá indo, não. Não? Tá pulando aí? Está no hambúrguer com... Tô passando, não tá indo. Na realidade, ele fala que mudou, mas não mudou. Deixa eu ver. Que esquisito. Trancou. Cara, eu acho que O jeito é sair e voltar. Negócio meio doido. Então, peraí, vou parar de compartilhar e já começo de novo. Então, vamos compartilhar novamente aqui, vamos ver. Aparecer aí, me dá um ok, Marco. Apareceu? Apareceu. Agora foi. Ó, Isso. esse fundo de madeira aqui, que tá na pizzinha, achei na construção do lado da minha casa. Vi os caras tirando essa madeira para jogar fora, falei, me dá aqui que eu quero. Dei uma limpada nela para tirar o pó, fundo para fora. Né? Eu vou passar mais rápido, que nosso horário já está meio, né, estourado. Isso daqui, Tu já avisa que ele está tudo passando até como palestra para as alunas do curso de publicidade lá do Alcina. Pode dar um alô para eles. Legal. Assistem aí, eu já estudei na Alcina também, hein? Esse daqui é tudo uma composição, todos os elementos são separados, todos. Batata frita, prato, temperinhos, molhinhos, é tudo
um quebra-cabeça. Aqui é sorvete de verdade, bonitão mesmo, montadinho, legal lá na hora. Esses já são imagens mais compostas, uma pegada mais de publicidade mesmo, né? Várias fotos separadas, várias coisas. Eu vou correr agora um pouquinho, pessoal, que eu quero mostrar mais coisas para vocês, senão não vai dar tempo, tá? Então aqui, produção, aqui, ó, o mesmo cliente, tá? Olha que coisa diferente. Por exemplo, dentro do mesmo trabalho existem imagens diferentes. Essas imagens são imagens mais produzidas, né? Que demandam mais tempo e tem um custo mais alto. E demanda não só tempo de produção, mas como tempo de tratamento também, né? Essas daqui são imagens com mais cena, né? Então ela demanda um tempo para a produção de cenário, mas é uma imagem com menos tratamento, algo mais real. Tá? E aí tem até aquelas fundo branco que dá para a gente fazer no mesmo cenário, só fundinho branco para o cara usar numa série de coisas assim. Então, eu tenho 3 trabalhos diferentes com o mesmo cliente com valores para cada tipo de imagem. Então, vamos supor, não é isso, tá? Porque eu não lembro os orçamentos disso daqui. Vamos supor, aquela custa 5.000, essa daqui custava 1.000, a outra pode custar 300. Só para vocês terem uma base. Fotografia de restaurante aqui, sem muita frescura, só luzinha montada, pouco tratamento, ajuste de cor, só, nada além. Né? Aqui também, pegada de restaurante. Esse é o meu trabalho mais simples, assim, sabe? Fotografia, eu vou no lugar do cara, fotografo o que ele tiver lá, monto um esquema de luz meio coringa, ali com normalmente 2 ou 3 pontos de luz, e entrego tudo que eu fizer para o cara com tratamento básico. Quando eu falo tratamento básico, é um tratamento em lote. Eu pego essas imagens, faço, como é luz de estúdio, está tudo muito próximo ali, faço um ajuste que se adeque à grande maioria delas e aplico em tudo e já exporto e entrego. Tá? Aqui uma produçãozinha mais básica, mas tem um cenáriozinho, uma madeirinha branca ali, um movimentinho do creme de leite, não, do doce de leite, enfim, imagem que a galera curte bastante. Aí tem a parte de mockup. Isso daqui, o que eu chamo de mockup? Ao invés de eu fotografar a embalagem, a gente faz uma modelagem 3D do plástico, que plástico para fotografia é horroroso, não fica bom, e a gente faz como se a embalagem estivesse pronta ali. É muito mais bonito isso do que uma fotografia mesmo. Se tiver pergunta, manda aí. Eu vou fazer uma pergunta como você faz as mordidas no sorvete. Eu mesmo mordi. Aquele dia eu mordi uns 50 sorvete. É verdade. Eu acredito. E geralmente, como elabora a composição? Você compõe com elementos? Então, aí depende. Eu não sou um cara muito bom de cenário, tá? Se eu tiver que fazer trabalhos com bastante cenário, eu tenho uma produtora de cenário para fazer isso. Então, é uma mulher que vai fazer só aquilo para mim. Ela vai montar só os cenários. Então, ela vai se preocupar com os objetos, né? Vai ter um direcionamento do cliente, obviamente. Então, tem um açaí. Aqui que entra. Pode entrar uma fruta? Beleza. Ela pega uma banana, coloca lá. Eu acho que fica mais legal madeira. Vamos colocar uma colher também. Eu quero um paninho colorido. E aí, essa pessoa que coordena tudo isso. E, lógico, tem o meu gosto. Eu acho isso legal. Isso daqui eu não gostei. Vamos trocar. E assim vai. A gente tem um acervo aqui no estúdio, junto com uma produtora que, sei lá, deve ter uns 10 mil objetos, no mínimo. Vai ter muita coisa, muita coisa. Aqui também 3D, fotografei um arroz só para ter uma proporção e depois uma embalagem a gente fez 3D. Agora tem algumas bebidas aqui. Esse daqui eu aprendi a fazer gelo, para fazer um gelo decente. Me deu uma trabalheira do inferno para fazer esse gelo, mas ficou bom. Esse gelo você tem que ferver a água 2 vezes. Ferve a água, espera esfriar, ferve a água, espera esfriar e congela ele em baixa temperatura. Quando eu falo baixa temperatura, não é muito gelado, é menos gelado, tipo assim, 1 grau. Ele congelando gradativo. Ele vai congelando de cima para baixo, devagarzinho, que aí ele concentra os gases da água no fundinho e fica um gelo mais transparente. Não é de acrílico, então? Esse não. Eu tenho gelo de acrílico aqui, deixa eu ver, tem? Deixa eu pegar um aqui do lado, peraí. Eu já vi o Rousseau usando de acrílico. Então, tem gelo de acrílico que é muito bom. Tem gelo de acrílico que é bem vagabundo, tá? O que eu falo muito bom? Muito bom é um gelo que parece mais de verdade, né? Esses gelos aqui, ó, são mais bonitinhos, porque eles não são aquele quadrado exato. Eles têm uma certa deformação, tem um tchanzinho a mais, sabe? Então, isso daqui funciona bem. Diferentemente desse gelo aqui, ó. Completamente quadrado, tá vendo? Então, isso daqui não parece um gelo de verdade, né? Quando você coloca todos iguais dentro de um copo, não é legal.
Tem o pessoal que te conhece aqui já pergunta se você vai falar sobre as fotos no estilo que fez com o Anderson Silva. Lá foi um ensaio relativamente básico, não tinha nada muito demais lá, não. Foi a Amanda que perguntou. Não, foi um ensaio que a gente fez para academia, né? Ele tem uma série de academias. Na realidade, ele tem um método de treinamento que chama Spider Kick. E o pessoal que está abrindo as academias e implementando isso, a gente fez um trabalho para academia. Então, foi ensaio comum, tá? Não tem muito segredo, não. É foto de estúdio normal, só que o estúdio era montado na academia, era só isso. Tu está perguntando como você faz gelo... então você já falou, do gelo transparente. Beleza. Procura por Crystal Ice na internet, como fazer gelo cristal. Aí lá tem um monte de passo a passo. Aquele gelo para ficar pronto lá, eu levei uns 3 dias fazendo. Foi bem complicado. Daqui foto para Campari. Por incrível que pareça, essa imagem aqui tem uma luz só, tá? E esses reflexos são todos de verdade. É uma luz e uma infinidade de rebatedor. Isso é muito legal. Dá um trabalho, mas é legal. Mesma coisa. Esse já é uma pegada de restaurante. O cara monta o drink e essa é foto com 2 luzes. Um contra ali, mais durinho, e uma luz mais lateral para ter um preenchimento na cena toda. As luzinhas de fundo eram desfoque mesmo de verdade, de um pisca-pisca que tinha no lugar. E manda bala. O pessoal perguntando como você faz o aspecto de suada na lata. Aí a gente pode fazer com verniz fosco, glicerina, uma parte de glicerina, uma de água, o verniz fosco resolve. Por que é importante o verniz fosco? Ele cria uma superfície que a gota fica bem desenhadinha. As gotas de verdade mesmo, as reais, com o produto sem nenhum tipo de aplicação, elas ficam tipo essas daqui, ó, dessa taça rosa, sabe? Ela forma meio irregular e ela vai juntando e ela fica escorrida. Então, tudo depende. Se quer algo mais real, você pode deixar ele gelado normal mesmo. Se quer algo mais bem definido, é melhor passar o verniz. Eu compro o verniz da Acrylex mesmo. Fosco, funciona bem. Você põe o verniz, depois você joga as gotículas de água? Você passa, tem um verniz fosco, é latinha, tipo spray mesmo, espirra, cuidado para não escorrer, espera secar, ele já dá uma textura diferente, ele já parece que está gelado, só do verniz, e tira todo o brilho. Aí você borrifa as gotas com um sprayzinho pequeno, normal ali, e ele vai resolver isso. Vamos lá. Aí eu tenho um tipo de fotografia para empresas, esse daqui é da Coop, que a gente fez, tem bastante tratamento, né, aquela coisa toda, mas a gente troca o céu muitas vezes para esse tipo de imagem, né, faz um monte de ajustezinho ali, mas fica aquela coisa bonitona, né. Essa daqui foi feita dentro do mercado mesmo, já é uma pegada mais de retrato publicitário, que o pessoal utiliza para campanhas, coisas assim, também é deles, né, a gente tem o briefing da agência, putz, a gente precisa ilustrar uma foto da padaria, né, vai ser um casal mesmo e tal, vamos fazer. E essas pessoas são pessoas de verdade, né, são funcionários, são clientes, a Coop tem muito disso, eles fazem com pessoas reais, eles não contratam modelo. Mas isso é tudo relativo, tá? Então, esse daqui é meu portfólio, o que eu mando para cliente. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou fazer um novo, como eu mando o meu orçamento, que aí tem aquele caso lá do tratamento de imagem, o antes e depois. Vamos compartilhar mais uma tela aqui com vocês. Meu orçamento. Deixa eu ver. Esse daqui. Agora estou na dúvida. Não, é esse. Você está vendo o que aí? Você e PB, clicando no frango. Tá, só que é o seguinte. Ele tinha que entrar no começo, né? Pera lá. Ele não entrou no começo. Então, deixa eu fechar esse, que esse daqui eu não quero mais. Tá compartilhando a tela ainda? Tá. Então beleza. Voltou. Fechou, vamos do início. Tá. Aqui é o bar do Zé, né? Porque eu fiz um orçamento ilustrativo para vocês. Então, eu tenho alguns gatilhos aí para o cara ver as empresas que eu atendo, né? Entender aí o nível de trabalho que a gente faz, para já estar dando uma convencida nele. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, do que eu faço, e do método de trabalho dos equipamentos que a gente usa no estúdio. Aqui eu falo um pouquinho do estúdio,
né, da equipe que a gente pode formar de acordo com o tipo de trabalho, mostro algumas imagens. Aqui eu vou mostrar um pouco de publicidade para ele, porque esse orçamento vai me servir para o cara de publicidade, para o cara de delivery, para o cara de restaurante, né? Então aqui é uma coisa um pouco mais elaborada, lá a próxima é uma coisa um pouco mais simples, mas que não deixa de ser legal também, né? São públicos diferentes, e aí eu explico um pouco da diferença. Aí a gente tem esse lance aqui, né? Se a pessoa viu as fotos e ficou com vontade, aquilo funciona para o negócio dela, né? Aí eu explico como eu trabalho, que eu tenho basicamente 2 métodos de trabalho, que um é por diária e o outro é por foto, mais focado em publicidade, né? Mas eu também consigo mesclar os 2 jeitos, então fica bem claro aqui para a pessoa. E aqui eu coloco o investimento da pessoa e o que vai ser feito, né, no escopo desse projeto aqui, para a pessoa estar entendendo, estar avaliando, estar analisando e tal. Então, os valores são fictícios aqui, tá? Mas não foge muito disso. Uma diária de estúdio a gente cobra nessa média de 4, 5, 6 mil, dependendo do tipo de cliente, né? Para projetos não tão complexos. Se for algo mais complexo, a gente vai aumentar o valor, vai estar adequando aí. Se for projetos mais simples também, a gente vai baixar o valor, vai fazer isso, de acordo com o tipo de cliente, com o porte, enfim, e com a complexidade de estar resolvendo tudo. E aqui eu indico o meu parceiro de vídeo, né? Que a gente tem uma parceria muito forte, então alguns contatos dele para as pessoas. Muitas vezes ela precisa de uma foto, aliás, de um vídeo daquilo que a gente vai fotografar, ou se não precisa, ela fala, poxa, isso daqui é legal, pode ser que no futuro sirva, e assim vai. Aí eu mostro também que eu faço outras coisas, eu não fotografo só comida, né? Eu faço alguns outros tipos de trabalho. E aqui o lance do tratamento, onde eu mostro para as pessoas a importância e ela vê onde ela quer chegar de acordo com o tipo de trabalho dela. Então, eu tenho uma foto bruta, sem nenhum tipo de ajuste. A minha imagem do meio é uma imagem que tem uns ajustes de cores, um tratamento de Lightroom, vamos dizer assim, e a outra já é um negócio um pouco mais elaborado, que tem um Photoshop, que tem uma valorização de alguns detalhes, né? Quando a gente vê pequenininha, talvez não fique tão evidente, mas só de ver a cor, só de ver a nitidez, já tem um ganho considerável aí de imagem. E dá para fazer algo mais elaborado ainda. Então, eu não costumo não pesar tanto a mão nisso daqui, só para o cara entender de forma rápida, né? E objetiva. O mesmo procedimento com foto de pessoas. Então, eu tenho, por sorte, essa menina já tinha uma pele muito boa, ela já tinha um posicionamento de câmera bom, né? E isso ajuda muito. Se você pegar a foto bruta e não tiver o comparativo, é uma foto utilizável pela modelo. Mas, por exemplo, se ela tem um monte de mancha na pele, se ela tem um monte de espinha, a gente remove isso depois, né? E aí teria-se um antes e depois bem diferente. E aí os extremos aqui, né? E dá para pesar mais a mão na publicidade ainda, de acordo com o cliente queira, só mais um comparativo. E aí eu agradeço, deixo meus contatos. Essa é a forma que eu apresento meu orçamento hoje. E eu posso interromper meu compartilhamento aqui. Eu tenho um do Behance aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é uma coisa legal. Lembra que eu falei do Splash lá? Eu quero mostrar para vocês um videozinho super rápido de como foi feito a foto que abre o meu portfólio, não, o meu orçamento ali. Deixa eu achar ele aqui. Gente, isso daqui é o Behance. Para quem não conhece, vamos chamar de rede social da Adobe, que é voltada para o mercado criativo. Então, você monta um portfólio teu lá, você tem uma espécie de site ali dentro. E ali tem muita referência muito boa. Tem nego do mundo inteiro aí. É umas coisas surreais que temos lá dentro. Então, essa é a imagem que vocês viram. Aqui tem alguns detalhes dela. Isso é fotografia mesmo, tá? Aqui eu tenho um detalhe do logotipo, que esse logotipo foi inserido na pós-produção pelo Photoshop. Reparem na textura que a gente tem. Isso daqui eu faço um ajuste de blend if lá e eu consigo pegar a textura do papel de baixo e jogar para o papel de cima. E aqui eu tenho um outro produto que a gente fotografou para eles também, sem muita produção, sem muita frescura. Esse é o set que eu usei de iluminação, como é que foi feito. Então, vocês reparem, eu tenho um difusor na esquerda, tem um flash na esquerda e tem um flash em cima, que é o AD200.
para fazer um highlight mais, um brilho mais especular. Então, eu tenho o splash que eu utilizei, de verdade, e eu tenho um videozinho de como a gente produziu isso na tentativa e erro, tá? Vídeo caseiro, celular mesmo, sem frescura. Splash raiz, tá? Olha lá, a sujeira que faz no estúdio. Mostra lá a meleca lá, o que sai. Olha a meleca aqui também. Olha só. Que coisa. Vamos de novo, vamos lá. Presta. Richard, é um gelo? É um gelo fake que a gente está jogando. Tem uma chocolatada. 2, 3. Olha. Quase. Excedido isso aqui, né? E aí vai testando. Quantidade de bebida no copo, a grossura do líquido, a espessura dele. E cada um vai ter um resultado diferente. 2, 3. Esse ficou bom. Ficou bom. Gelo de acrílico? Na realidade, você pode jogar qualquer coisa. A diferença é o formato vai influenciar no líquido. Se você jogar uma bola, é uma coisa. Se você jogar um quadrado, é outra. Cada caso é um caso. Era para virar, né? Era para virar assistente mesmo. Caramba, meu. E quem está filmando aqui é o presidente da Associação Comercial aqui de São Caetano, tá? Na época ele não era. Uma copa fica suja assim mesmo? Você fez a montagem dos preços. E aí é tentativa e erro nesse caso. Existem... Olha que bonitão isso daí. E depois você E jogou assim num vai. copo que não tinha nenhuma gotinha de sujeira. Não dá, vai sujar. Eu tenho até o copo do cliente aqui, peraí. Então, mas na hora de você montar a foto final, você não usa o copo que estava lá sem nada? Isso aí. Eu pego uma base, eu fotografo o copo assim, ó, desse jeito, tá? Depois eu vou fazer os líquidos. Aí eu pego esse copo bom e coloco o líquido aqui. Porque eu já tenho a foto que eu preciso. Então, quando a gente faz esse tipo de projeto, a gente já pensa em como ele vai ser montado. Aí eu fotografo todas as etapas, né? Então, é dessa forma que a gente pensa. Deixa eu parar o compartilhamento. No Face, o Herbert Bulb está agradecendo por você compartilhar as suas informações. Está pedindo um salve para o Fotoclube F8. Não sei se você conhece o pessoal de lá. Os Não conheço. estão mandando abraço. Abraço aí, pessoal do F8, hein? Valeu por estar acompanhando aí com a gente. E no Face, cara, eu não vou nem passar todo, tem muita gente para variar, fazendo muito elogio, agradecimento. Aí depois você consegue entrar lá na página da BC Click e ver todos, porque tem muita gente. Tá? Entro lá e o que eu conseguir eu respondo. Legal. Agora que eu tô vendo, tem um monte de gente falando aqui também, bacana, meu. Ah, tá, beleza. Depois eu dou... Depois essa live fica gravada, vai pro canal do YouTube? Como é que Ela vai ficar no Face e nós vamos colocar no YouTube também. Legal, bacana. Ah, gente, acredito que seja isso. Se a gente for pegar para falar aqui, eu vou ficar mais... sei lá quanto tempo falando. Basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem não me conhecia ainda, não me segue no Instagram, alguma coisa assim. Vou responder a última pergunta. Qual flash você usa aqui? Ó? Pronto. Hoje eu tenho 4 tipos de flash diferentes. Eu virei fã incondicional da Godox, tá? A Godox é uma marca chinesa, mas faz um material muito, muito, muito bom, tá? Eu utilizo uns flashes deles que são os AD600. Eles são os flashes mais caros, mas são fantásticos. Eu utilizo um flash que é o AD200, que ele parece com um Speedlight pequenininho aqui. Também não é muito barato, tá? Mas é super legal. Use Speedlight numa menor frequência. Tem alguns, tipo esse daqui, ó, que ele chama V1. A diferença para um Speedlight normal é que a cabeça dele é redonda, tá? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. E eu vou começar a brincar um pouco mais com luz contínua agora. Então, pode ser que vocês vejam no meu Instagram, no meu trabalho, assim, algumas coisas com luz contínua que eu acho que dá para fazer muita coisa boa, né? E queria fazer um jabazinho meu aí para quem está querendo investir em curso, coisas do tipo. Eu tenho um curso de estúdio muito legal, bem completo mesmo, onde eu ensino tudo isso que eu falei para vocês, ensino a fotografar, ensino a tratar,
ensino fotografia de culinária, ensino food stylist, ensino retrato, foto externa, tudo isso. E o site é fotografiaemstudio.com.br, preço super baratinho, nada de abusivo. E são mais de 90 aulas e eu tenho mais de 1.500 alunos lá nesse curso. É um curso bem bacana mesmo, né? Ó, tem gente falando que é meu aluno aqui, ó. E super recomendo o curso. Então, assim, é uma coisa bem legal. Dá para abrir bem a cabeça aí para quem está começando, tem uma certa dificuldade em utilizar flash, em conhecer os equipamentos, porque, assim, é muita coisa. Às vezes não te entra na cabeça. Eu explico dessa forma que eu estou falando com vocês aqui. Super prático, sem frescura. Eu falo mesmo, entendeu? E não tem erro, não. O pessoal falando que o Alisson aí mesmo já fez todos os meus cursos, aprendi demais. Que bom, meu. Fico contente, porque a gente faz as coisas, né, como eu gostaria que me ensinassem. Se eu tivesse feito meu curso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, cara, eu estaria voando hoje bonito, sabe? Queria eu ter essa oportunidade, mas antigamente não tinha, né? O curso era o Telecurso 2000, isso só. A turma do Ailton falou que está todo mundo com fome lá, ficou com fome. Aliás, Aqui não só bom. lá, né? Aqui também muita gente deve ter ficado com fome de ver essas imagens. Que maravilha. Que bom. Então deu certo, tá vendo? A foto funciona, foto de comida funciona. Com certeza. A gente vai nessa. A gente é enganado às vezes, mas funciona. E eu tenho uma parte de culpa nisso, né? Mas eu tenho que fazer o que o cliente me pede. Tá certo. Gente, eu vou aproveitar, antes de fazer o agradecimento final até para o Richard, vou repetir o que eu já falei ao longo da semana. Tem muita gente aqui que é de fotoclube e eu acho que hoje deve ter muita gente aqui que não é de fotoclube. Se alguém ficou interessado, gostou de como é que funciona a BC Click, quiser mais informações aí, participar de salões, aprender alguma coisa, porque a gente também faz as nossas transferências de informação entre o pessoal interno, né? E quiser vir para um fotoclube, o ABC Click está de portas abertas. É só entrar no nosso site ali. Se tiver dúvidas, pode falar comigo, Marcos Sanches. Eu sou o presidente da ABC Click hoje. E a gente está aberto aí para quem quiser entrar. Mesmo que de outro fotoclube quiser também participar, a gente sabe que é possível, né? A única coisa é que quando você vai mandar para o salão, você não pode mandar foto por 2 fotoclubes, tem que escolher um só. Mas para participar junto aí, a gente está aberto aí as portas para todo mundo que quiser participar com a gente. E, Richard, agradeço muito, cara, já não é a primeira vez, você já participou de Semana de Fotografia lá em cima do teatro, no tablado, fazendo as fotos. Verdade. Né? A gente fez coisa ao vivo lá, né? Pode crer, lá foi ao vivo, você mostrou, você apagou o hambúrguer ali, mostrou como é que faz a edição um pouquinho. Isso aí teve uma que a gente fez da menina, lembra dos cabelos voando lá? Foi, então. Isso aí já teve. Para quem está com a gente há mais tempo, já viu. Eu preciso fazer uma foto aqui para guardar em recordação. Quem está escondido aí quiser aparecer. Vai, todo mundo abre câmera aí. Vamos fazer uma foto de... E o pessoal, teve gente perguntando se o curso é online. O curso é online, sim. Eu faço, de vez em quando, workshop presencial aqui no meu estúdio e até em outros estados. Mas aí tem que me acompanhar no Instagram, porque assim, se eu vou abrir uma turma em algum estado, algum lugar, ou se você tiver uma galerinha que queira fazer, a gente consegue conversar por lá e tá bolando alguma coisa aí. Eu fiz workshop o ano passado, no final do ano, em Porto Alegre. Fui para lá, para Porto Alegre, foi bem bacana. Turma bem legal lá. Então tá bom. Pessoal, vou clicar, então, olhando para a câmera, que assim fica mais legal. Atenção. Deixa eu ver se funcionou aqui. Para a gente aqui ao vivo, já viu, né? Ctrl V. Vai, povo, abre a câmera, todo mundo aí, ó. Não pegou, deixa eu ver. Vou tentar de novo aqui. Atenção, mais uma. Acho que agora foi. Espera aí. Deixa eu ver. Foi, agora foi. Fiz umas também aqui, te mando depois. Legal. Richard, cara, muito obrigado. Se depois o pessoal, quem perdeu alguma dica, ou quer rever o que ele falou, que não pegou direitinho, se eu perdi alguma pergunta, desculpa, de repente até você enxergar alguma coisa diferente lá no Facebook, depois você dá uma respondida, mas a gente tentou responder tudo, você viu que foi muita pergunta. Hoje eu acho que foi recorde de perguntas aí do pessoal. Bacana, legal. Né? Você respondeu tudo que eu consegui te perguntar. Então, eu agradeço. Amanhã tem o Paulo Guerra, falando de passarinho, para a turma que gosta de passarinho também, ó. Muita dica legal. Pensa nas leite cara.
Pensa nas lentes caras para fotografar passarinho. Isso, tudo 400 milímetros para cima. Então, mas agradeço bastante, espero que vocês estejam gostando da Semana de Fotografia. Amanhã acaba, então vamos lá e agradeço a todos, tá bom? Obrigado, gente, por vocês terem me ouvido todo esse tempo aí, viu? Falou. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Fechando aqui. Falou.